Meus amados, hoje o Senhor vem nos falar de uma das necessidades básicas para o nosso crescimento, que é a chamada correção. E é um desafio a gente corrigir. Eu sei que é, porque eu digo que até para uma mãe e um pai, para poder formar o filho, precisa corrigir. E eu tenho certeza que você não seria o que você é hoje se não fosse a correção dos vossos pais. Agora, eu conheço muitos jovens que se deram mal na vida, porque os pais também não foram aqueles pais dedicados ali a formar de fato os filhos. Gente, quando nós não corrigimos o outro, ao invés de nós formarmos o outro, nós podemos deformar. Porque vocês sabem, talvez melhor do que eu, o que tem de pessoas que parece que foram deformadas. Porque os pais, deixa que fique assim do jeito que é, né? Parece que para não criar caso, então não fica corrigindo, porque ninguém gosta de ser corrigido. Sabe que em 1 Samuel 2, ali a partir do versículo 11, tem uma palavra muito forte que diz que Eli era um homem que era muito temente a Deus, um homem muito de Deus. Ele só tinha um problema: ele não corrigia os seus filhos. Escute essa: ele não corrigia os seus filhos. No capítulo 4 de 1 Samuel, a palavra de Deus faz questão de dizer que por causa da omissão do pai de não corrigir os filhos, os 2 filhos morreram. Isso significa que quando nós não corrigimos o outro, nós podemos favorecer para que o outro se perca e às vezes chegue até a morte. Como explicar hoje tantos jovens no mundo da marginalidade, drogas, e jovens que se perdem no mundo? Vai ver se às vezes os pais não foram às vezes até omissos. Tem uma história que diz que nos Estados Unidos, um rapaz que foi condenado à morte estava na cadeira de roda, e vocês sabem que a pessoa pode fazer o último pedido naquele momento, e ele pediu a presença da mãe. Todos acharam até bonito, né, o fato de chamar a mãe. Ele pediu para que a mãe se aproximasse daquela cadeira elétrica e se aproximasse um pouquinho mais perto. A mãe, pensando que ele ia dar um beijo, um abraço, a mãe se aproximou e ele deu uma mordida na orelha da mãe. E os policiais já afastaram ele, afastaram a mulher e perguntaram: por que você vai fazer uma loucura dessa? E ele disse assim: isso é para a senhora aprender, mãe. Quando eu fui roubar mexerica do vizinho, a senhora não me disse nada. Depois eu estava aparecendo com uma bicicleta em casa, que a senhora sabia que eu não tinha dinheiro para comprar. A senhora nem me perguntou de onde era. E talvez se a senhora tivesse me corrigido desde criança, eu não tinha virado marginal e não estaria morrendo aqui. É claro que é só uma história, e a gente não pode dizer que é culpa dos pais o que os filhos são. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando os pais não corrigem os filhos, os pais podem criar um verdadeiro marginal. Sim ou não? Pode criar um verdadeiro marginal. E veja que a palavra de Deus diz que os pais, gente, no livro de Provérbios, ali no capítulo 22, a palavra de Deus diz assim: pais, ensinai os vossos filhos no caminho que devem andar, até que alcance a idade adulta. Quer dizer, ensinar os filhos significa muitas vezes corrigir. Então a gente não pode deixar de corrigir nunca. Se você ama uma pessoa, eu tenho certeza que você vai querer que aquela pessoa ande pelo caminho do bem. Você não vai querer que aquela pessoa se perca. E hoje no Evangelho, o Senhor diz assim: se você for corrigir o seu irmão e ele parar para te ouvir, você vai ganhar esse irmão. A preocupação de Jesus é que a gente ganhe as pessoas, que a gente não perca as pessoas de vista. Gente, a coisa mais triste que tem é uma pessoa que a gente ama, a gente vê se perdendo. E imagine que tipo de amor é esse: você vê o outro se perdendo e você cruzar os braços e não fazer nada. Que amor é esse? É amor de mula, né? Só se for amor de mula, como dizia minha mãe. É óbvio que a gente precisa se preocupar com o outro. Agora, a questão que Jesus também nos ensina aqui, e Jesus é fantástico aqui, é porque dá a impressão que Jesus fez faculdade de psicologia, né? Ele era muito mais que um psicólogo, era o próprio Deus encarnado. E ele fala justamente
do que hoje a própria psicologia pede, para que a gente saiba corrigir, porque se a gente sabe que é importante corrigir para que o outro cresça, agora a questão é como corrigir, né? Como corrigir? Jesus dá os passos. Primeiro Jesus diz assim, em particular, a sós com o outro. E tem 3 condições aqui que a psicologia diz que a gente deve ter quando a gente vai dar um feedback, quando a gente vai corrigir alguém. Tem que ser em particular, não pode faltar amor e não pode faltar humildade. Três condições. Tem que ser em particular, não pode faltar amor e tem que ser com humildade. Em particular, por quê? Porque se você vai corrigir o outro em público, isso não é correção, isso é humilhação, né? Gente, tem pai e mãe que quando vai corrigir o filho, ele não corrige, ele humilha. É na frente dos outros, é falando grosseiramente, apontando com o dedo. E a pessoa fica totalmente deschavida. Talvez você já passou por isso. E eu pergunto para você, quando você foi corrigido pelos seus pais na frente dos outros, você aprendeu alguma coisa? Ou isso foi um trauma para você? Porque talvez até hoje você se recorda disso. Porque é uma vergonha. E a gente vê pessoas adultas assim. Marido que corrige a esposa na frente dos outros. Esposa que às vezes expõe o marido. Um amigo que às vezes corrige o outro na frente dos outros. Isso é humilhação. Então, corrigir sim, humilhar, não. Corrigir é de Deus, humilhar é coisa do inimigo. E a gente precisa cuidar com isso. Então, em particular, chame o irmão em particular, diz o Senhor, tente conversar com ele. E se mesmo assim ele não te ouvir, chame mais 2 ou 3 pessoas para tentar conversar. Parece até uma reunião em família, né? Eu acolho muitas pessoas na nossa casa de recuperação que só vão buscar recuperação porque houve uma reunião em família para aquela pessoa tentar entender que ela precisava de ajuda. Houve uma correção fraterna. Agora, o Senhor está falando aqui que tem que ser em particular. Em último caso, leve para a igreja. E para a igreja significa, põe em oração, faça uma novena, faça uma campanha de oração. Porque quando a gente leva para a igreja, a gente está levando para quem? Para Deus. E para Deus nada é impossível. O Senhor até faz lembrar aqui nessa citação o que Ele mesmo disse para São Pedro: tudo que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Filho, se você já chamou em particular, a pessoa não parou para te ouvir, foi 2 ou 3 pessoas para conversar junto, a pessoa não ouviu, leve para a igreja. Você talvez diz assim: padre, nem conversa mais, nem adianta chamar mais atenção, eu agora só estou entregando para Deus. Que bom que você sabe que tem Deus para você entregar, porque com Deus nem o diabo pode. Com Deus vai dar certo, essa pessoa vai ser modelada. Agora, a segunda condição, não pode faltar amor, gente. Porque se a gente vai corrigir o irmão com raiva, com ódio, se falta amor, você vai ser agressivo, você vai destruir ao invés de construir. Não vai ser uma correção fraterna. Agora, se você chega com jeito, respire fundo. Na hora da raiva, nunca diga nada. A psicologia diz assim: conte até 10, né? Para que você seja um pouco mais suave na correção. Você vai perceber que você vai dar uma impressão para o outro de que, nossa, ele está se preocupando comigo, ele me ama. Está entendendo? Ele me ama. Agora, se você chega com agressividade, se falta amor, pode ter certeza, dá a impressão que você é um intolerante, que o errado na verdade é você. Olha a maneira como você veio conversar comigo. A pessoa pode até dizer: quem é você para falar assim comigo? Hein? Vê se enxerga, né? Não é mais ou menos assim? Agora, quando a gente chega com amor e a pessoa percebe que tem amor ali, a gente desmonta qualquer um. O amor é a maior arma que nós temos. Só no amor existe transformação. Guarde essa frase para você, que eu uso essa frase nos 5 livros que eu escrevi. Somente no amor existe transformação. Não adianta você querer transformar o outro no grito, né? Até porque se grito resolvesse, eu acho que nem o porco morria. Quando a gente vai matar porco, ele grita tanto e não resolve nada. E a última condição para correção fraterna, humildade. Posso fazer uma pergunta para você? Você que gosta de corrigir os outros e precisa corrigir, você aceita correção também? Porque quem não aceita correção não é capaz de corrigir o outro.
você precisa também saber ser corrigido pelos outros. É tão bonito uma mãe, quando ela aceita uma correção do filho. Olha a humildade, gente. Às vezes o filho pode chegar para a mãe e dizer: mãe, eu acho que a senhora está errada, porque o que a senhora está dizendo não condiz com a realidade. Para pensar, mãe. Não adianta você dizer: ah, mas você para me ouvir, porque quem é você para falar assim comigo? Não, humildade. Se tem uma coisa que o Senhor gosta, é de pessoas humildes. Porque as pessoas que são pequenas, gente, parece que elas se tornam grandes por causa da pequenez. É aí que as pessoas param para ouvir, quando a gente tem humildade para correção. Que não falte a correção no particular, com amor e com humildade. No particular, com amor e com humildade. Nada de sair falando para todo mundo aí, fazendo fofoca dos outros. Isso não é correção. Porque se alguém faz fofoca de você e depois vem querer te corrigir em particular, você vai dizer: você já foi falar para todo mundo, agora vai conversar comigo em particular. Não, em particular, com amor e com humildade. Amém? Amém.